Queridos filhos, hoje chamo vocês novamente ao verdadeiro amor a Deus, que é o verdadeiro amor de obras. Que quando o Rei do céu voltar, encontre suas mãos repletas de boas obras para entregar a Ele. Não enterrem os talentos que Ele lhes deu, para que vocês, no dia do retorno do meu filho, não sejam castigados por não terem dado frutos e nem rendido esses talentos. Antes, coloquem os talentos que Deus lhes deu em prática, para que então vocês possam dar o dobro, o triplo a Ele quando Ele voltar. Sim, o dobro, o triplo, quando Ele retornar. O servo mau e preguiçoso, que não colocar os dons, os talentos que Deus lhes deu, a vida, o ser, a voz, o corpo e tudo mais, a mente, a inteligência, o pensamento, os talentos, tudo a serviço do Senhor e da salvação das almas. Esse servo mau e preguiçoso será lançado no lago de fogo que jamais acabará. Como eu e o meu filho Jesus dissemos às nossas filhas, Marie-Julie Jarreni e também Ana Maria Taigi, os 3 dias de trevas virão. E quando eles vierem, a maioria será surpreendida nas trevas e no total afastamento de Deus, nos vícios, como foi na época do dilúvio. Sim, naquela época casavam, davam-se em casamento, festejavam, comiam e bebiam e ninguém suspeitava de nada, quando de repente caiu sobre eles o castigo. Assim será quando vier os 3 dias de trevas com o novo dilúvio, não de água, e sim desta vez de fogo, muito, muito pior. Por isso, filhinhos, mantenham a chama da verdadeira fé e da oração acesa em suas mãos, para que aquele dia não os surpreenda distraídos, relaxados, lânguidos, áridos e cheios de assídia, porque esses serão surpreendidos pelo castigo que a todos levará para os demônios, para serem torturados por eles para sempre no inferno. Nada melhorou, poucos melhoraram. Os meus filhos continuam falhando em cumprir o propósito para o qual Deus e eu os escolhemos e trouxemos aqui. Continuam falhando em entregar os rosários, as horas de oração, os filmes e tudo mais que o meu filho Marcos fez para as almas, para os meus filhos mais afastados de mim. Continuam falhando em entregar os livros das minhas mensagens para os meus filhos, que a cada dia mais vão se perdendo, se condenando eternamente, afastando-se totalmente de Deus e de mim e escolhendo a vida dos vícios, das trevas e do mal. Os meus filhos, os soldados que escolhi e chamei aqui, continuam falhando em cumprir o propósito para o qual Deus os criou e eu os escolhi. Continuam falhando em entregar principalmente os filmes de La Salette que o meu filho Marcos fez para os meus filhos mais afastados de mim. E porque não cumpriram o propósito para o qual eu chamei, não entregaram ao longo de todos esses mais de 20 anos que o meu filho Marcos gravou
o disco das mensagens do meu filho Jesus em Dozulê, não entregaram este disco de mensagens para as almas, e por causa disso, Satanás, a ignorância espiritual, os vícios, o mal, o pecado, ganharam cada dia mais e mais terreno. E agora, os inimigos das aparições do meu filho e das minhas aparições, os inimigos da minha chama de amor e do meu coração, espalharam o veneno da negação de Dozulê para o mundo inteiro. Se as almas tivessem o disco das mensagens que o meu filho Marcos fez, teriam a vacina santa e salvadora, eficaz e poderosa, que não os deixaria serem enganados pelos meus inimigos e pelas mentiras deles. Mas como vocês falharam no cumprimento do propósito para o qual eu chamei aqui, o veneno se espalhou pelo mundo inteiro, enquanto que a vacina, o remédio que o meu filho Marcos há tantos anos atrás fez para imunizar e proteger as almas, não foi divulgado, não foi espalhado pelo mundo inteiro. E mais uma vez, o maligno venceu. Pela omissão dos bons e daqueles que chamei para serem meus soldados, que não cumprem o propósito para o qual os escolhi. Deus vai pedir contas dessas almas que poderiam ter sido imunizadas, protegidas e vacinadas e não foram. Penitência, conversão, mudança. Cumpram o propósito para o qual eu os escolhi. Porque se isso não fizerem e vocês enterrarem os talentos, quando o meu filho voltar, vai lhes pedir contas e os lançará no lago de fogo que foi preparado para os servos maus, preguiçosos e omissos, que não cumprem o propósito para o qual foram criados. Divulguem La Salete o mais depressa possível. Somente quando La Salete for conhecida e verdadeiramente a minha mensagem e o meu segredo forem seguidos, acreditados e obedecidos por todos os bilhões de seres humanos que existem, é que este mundo melhorará, mudará e terá paz. Só então Satanás será derrotado. Trabalhem, trabalhem, trabalhem e deem, entreguem para os meus filhos os filmes, os rosários, as horas de oração e agora também as músicas santas e belíssimas que meu filho Marcos fez para tornar as minhas aparições e a vida dos meus santos conhecidas e amadas de todos os meus filhos. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Enquanto os bons se deitam, Satanás e os maus trabalham incessantemente para negar as minhas aparições e levar o maior número de almas pelo caminho do erro e da condenação, da apostasia e da perdição. Trabalhem, trabalhem, trabalhem sem parar e cumpram o propósito para o qual eu os chamei e escolhi. Deem as minhas mensagens
de Ride, de Herodisbá, de Esquioga e de todas as minhas aparições, a conhecer a todos os meus filhos. Meu filhinho Marcos, você deve descansar em paz, porque você cumpriu o propósito para o qual Deus o criou e eu o escolhi. Você sempre amou, defendeu e propagou o Dozulê com todas as suas forças. Não é culpa sua se ao longo dos anos as pessoas olhavam para o disco que você gravou de Dozulê e não se interessavam. O desinteresse espiritual sempre foi das pessoas. E elas é que darão contas a Deus no dia de sua morte e da volta do meu filho, pelas almas que elas poderiam ter vacinado, imunizado contra o veneno da negação de Dozulê, lançado pelos meus inimigos agora no mundo inteiro. Sim, os agentes da apostasia, do meu inimigo e do anticristo, espalharam o veneno da negação de Dozulê pelo mundo inteiro. Foi ele que mandou fazer isso. Sim, o servo do meu inimigo, o anticristo. E se os meus filhos tivessem entregado o disco que você gravou para milhões, bilhões de almas de pessoas, elas teriam sido imunizadas e agora este veneno não teria efeito nenhum sobre elas. Mas como não fizeram isso, o veneno entrará e matará. Matará as almas eternamente, levando-as a um ceticismo, a uma incredulidade e a uma apostasia ainda pior que antes. Você não. Você deve ficar em paz, porque você tudo fez por Dozulê. Você receberá o prêmio por ter defendido Dozulê ontem, hoje e sempre. Por isso, filhinho, direi 1 milhão de vezes, se for preciso, até que você sare. Você cumpriu o propósito para o qual eu o escolhi e chamei. Você realizou todos os meus sonhos. Você tirou todas as minhas aparições, especialmente La Salete, e as aparições do meu filho, especialmente Dozulê, Parrelemonial, e as mensagens dadas à minha filha Faustina, à minha filha Margarida e Vassula. Você tirou todas as nossas mensagens e aparições do desprezo e esquecimento da humanidade e deu a conhecer a todos os meus filhos. Eles que não entregaram às outras almas o que você lhes deu. Eles responderão, não você. Nos 3 dias de trevas, você não será tocado. Os servos preguiçosos e omissos serão. Por isso, alegre-se, porque grande será o seu galardão no reino dos céus. Repetirei 1 milhão de vezes, até que você sare. Você é o realizador dos meus sonhos. Realizou todos os sonhos que eu tinha, de que todas as minhas aparições, especialmente La Salete, e as do meu filho, especialmente Dozulê, fossem tiradas do desprezo e esquecimento. Ninguém amou Dozulê como você. Ninguém amou La Salete, Esquioga, Savona e todas as minhas aparições como você. Ninguém amou Bonatti, La Codocera. Ninguém amou Remagen. Ninguém amou Lourdes, Pomman, Pelevazan, Castelpetroso
e todas as minhas aparições como você. Ninguém as defendeu e tirou do desprezo e esquecimento como você. Por isso, filhinho, alegre-se, descanse em paz, porque o propósito divino sobre você foi cumprido e a sua missão foi terminada. Agora, a responsabilidade é dos outros, dos soldados que não têm cumprido o propósito e a missão para a qual os chamei aqui, para os quais os chamei aqui. Alegre-se e continue indo em frente, continue cantando e anunciando com a sua bela voz e a sua mente, toda rica, criativa e santa, aos meus filhos, toda a beleza do céu, dos meus santos, a beleza do meu coração e das minhas aparições e mensagens. Vocês celebram aqui hoje o aniversário da revelação da minha face materna. Mas de que adiantou eu ter revelado essa face? Com exceção do meu filho Marcos, poucos foram os que se apaixonaram pela beleza da minha face e deram-me o seu sim, toda a sua vida, e cumpriram o propósito para o qual eu chamei aqui, dedicando sua vida, seu tempo, seus corpos ao meu serviço para me ajudarem a salvar tantas centenas de nações que existem e tantas bilhões de almas que nem sabem que o meu filho Jesus e eu existimos. Muito pior, que aparecemos e damos as nossas mensagens. Quão poucos foram os que se apaixonaram pela beleza da minha face e fizeram da minha face, fizeram de mim seu único amor, sua única razão de viver, seu tudo, e dedicaram-se totalmente a mim. Por isso eu choro. Por isso o meu coração imaculado ainda hoje sangra, porque apesar da beleza da minha face, os meus filhos preferem beijar a face pavorosa e asquerosa de Satanás, dos vícios e das coisas mundanas e terrenas. Penitência e oração, sacrifício. Continuem rezando o rosário todos os dias, para que então os corações de vocês verdadeiramente cumpram o propósito para o qual eu os chamei aqui. A todos abençoo com amor de Esquioga, de Pomã e de Jacareí. Abençoei todos esses terços, objetos santos, com a minha própria mão. Onde quer que eles cheguem, eu, Olívia, irei viva, levando e realizando as grandes graças do Senhor. Virei até o Natal, como te disse, Marcos, e tocarei e abençoarei os terços e objetos que você me trouxer. Eu os amo muito. Rezem o rosário todos os dias. A paz.